Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Quero agradecer o Juan Pablo pela sugestão dessa partida, que ela é simplesmente demais, galera. Uma partida rara. E a história dessa partida aqui é a seguinte: 2010, Campeonato Mundial por equipe, cidade de Bursa, na Turquia. Temos esse confronto aqui entre esses dois grandes mestres. E esses caras têm os estilos completamente opostos. O de brancas aqui, o Vougar Gashimov, ele é o talento mais brilhante do Azerbaijão. Um dos, né? Conhecido aí pelo seu jogo criativo, bem agressivo, o Gashimov, ele acabou sendo especialista em posições bem complexas e ele gosta de abrir o fogo mesmo em tabuleiro, em posição caótica, né? E ele chegou a ser 6º lugar do ranking mundial, e ele muito respeitado por suas ideias originais e aberturas como a Najdorf e defesa moderna. Ele é um jogador de elite, mas também sempre foi admirado pelo seu espírito de luta e a elegância com que ele trava aí o jogo, tá? Um artista do ataque. E do outro lado a gente tem aqui o Grischuk, né? O Alexander Grischuk, um grande mestre russo, um dos nomes mais sólidos e imprevisíveis aí do circuito mundial. Ele é tricampeão mundial de Blitz e tricampeão russo. Estilo frio, calculista, é conhecido pela sua capacidade de jogar as posições caóticas com muita calma e velocidade. Ele também foi finalista do torneio de candidatos de 2011, sempre entre os principais aí, nomes do xadrez mundial, né? E esses caras colidiram, fogo cruzado, Gashimov atacando contra o cálculo do Grischuk. O resultado foi uma das partidas mais impressionantes que eu já vi na história do xadrez. Um espetáculo aqui que vocês vão presenciar também. E aqui então o Gashimov abre a partida com o peão do rei. Temos aqui E4. C5 foi a escolha do Grischuk, a defesa siciliana. Cavalo em F3, D6, D4 abre a posição. Peão toma, cavalo toma. Cavalo em F6 ataca o peão, cavalo C3 faz a proteção. E o Grischuk poderia jogar uma dragão, mas prefere jogar a variante Najdorf da siciliana, uma das mais ardidas. Temos aqui bispo G5, adoro essa variante, é o meu preparo fajuto. Aqui temos o lance E6 e F4, por enquanto tá igualzinho o meu preparo fajuto, hein? A turma que me acompanha sabe disso. Mas aqui o Grischuk vai para esse lance dama B6. Não dá mais para ir para aquela linha da fajutice. Aqui a gente acaba caindo na variante do peão envenenado da Najdorf. Uma variante extremamente complicada. Dama D2 é o lance principal. Mas o Gashimov decide jogar aqui com dama D3. Um lance mais raro. Vamos ver o que vai acontecer. Confusão à vista. Grischuk aceita o peão envenenado. Dama por B2 foi jogado. Torre B1. As brancas não entregaram esse peão à toa. A dama pula para casa de A3. Por enquanto a gente ainda está no território dos lances teóricos, do preparo de abertura. E aqui F5, o melhor lance da posição jogado pelo Gashimov. Tentando castigar aqui a falta de desenvolvimento das pretas. As brancas, pelo preço de um peão, estão melhores desenvolvidas. E aqui, rapidamente, o Grischuk joga com bispo E7 para colocar o rei em segurança. Aqui a gente tem Fabiano Caruana, jogou contra o Ricardo Nakamura em 2017, ganhou. O David Navarra teve uma partida bem agressiva contra o Rod. Eu não lembro se ele estava sentado de brancas ou... enfim, o Navarra... o Ralf Mamedov aqui contra o Jobava empataram em 2017. O Sarana, enfim, tem muita partida. E seguimos aqui então com o lance F por E6, F por E6 e bispo em E2. O Gashimov também prepara, né, para colocar o rei dele em segurança. Dama em A5 foi jogado pelo Grischuk, um lance que crava aqui o cavalo, é verdade, mas também ataca o bispo, não pode esquecer. O bispo volta para casa de D2 e a dama volta para casa de C7. O Grischuk coletou madeira, colocou no bolso, na cara de pau conseguiu voltar a dama. Será que valeu a pena para o Gashimov entregar esse peão? Só terá valido a pena se ele encontrar o lance G4, segundo as máquinas é o único lance. G4 foi jogado, meus amigos, partida de altíssimo nível. A melhor resposta é H6. Deixa eu ver se aqui a gente já tá numa posição que foi jogada. Mas eles jogaram antes aqui, então deixa eu ver se antes deles alguém tinha jogado. Não, antes deles
Não, ninguém tinha jogado essa posição aqui, não. Então, tinha sim o Nijat Mamedov, não é o Mamedov, será que é o Mamedov? Enfim, e o Eljat Safarli jogaram uma posição um ano antes. Então não é uma novidade teórica ainda. O Gashimov vai para o melhor lance da posição dama em H3. Esse lance ameaça um G5 que incomoda pra valer, o peão tá cravado. Também existe uma pressão aqui em E6, um lance forte dama H3. O Grichuk tem que responder muito bem aqui. Ele vai para esse lance esquisitíssimo, torre H7. Aqui roque também seria possível, mas G5 tá vindo, é difícil de você rocar no meio dessa galera que tá atacando aqui o rei, né? Então não é muito natural, mas o computador aceita tudo. Pro computador tudo tá bom, né? Teria jogado rock. Aqui ele foi para um lance mais humano, o Grichuk tentando, né, se proteger aqui. E agora temos o lance torre em F1, meu amigo. Ninguém vai rocar aqui pelo visto. Bom, o Grichuk ainda pode, mas ele precisa tirar essas peças. Por isso o cavalo C6 foi jogado. Temos cavalo toma, dama toma. E aqui essa pancada com o lance E5. Torre B3 aqui também seria possível. É uma linha um pouco mais difícil de você encontrar. Seria o melhor lance da posição. É um lance que não faz muito sentido à primeira vista, mas a ideia desse lance é que se as pretas se sentissem ambiciosas, bispo F3 aqui vai colocar essa pressão, então não há nenhuma urgência em defender o peão. E torre B3 ganha bastante mobilidade para a torre. Por exemplo, poderia seguir aqui com bispo D3, grande roque E5 e por aí vai embora, com chances para os dois lados. Não é muito fácil de achar esse lance, mas o bispo ganha bastante mobilidade porque a torre está defendendo. Bom, a partida seguiu diretamente com o lance E5. O Grichuk segue agora com o peão toma e temos aqui o bispo em D3 atacando a torre. Torre atacada, peão E4 foi jogada pelo Grichuk. Cavalo toma. E agora, para que isso? O Gashimov tem essa seguinte ideia. Segue com o lance dama em H5 com cheque. A gente já vê que a partida já começou a ir para confusão. Rei D7 e torre D1. Vamos voltar aqui porque teve sacrifício. Vamos comentar esse lance aqui. É o melhor lance da posição. Na verdade, é o único lance, tá? Então, é curioso, né? Vamos ver a genialidade. Vamos ver o que tá por trás. Porque não parece ser muito normal. Você fala, beleza, dei cheque aqui, jogou rei D7. O rei não tá na sua melhor casa. O bispo queria jogar e não pode. Essa torre não tá... Mas será que vale a pena uma peça por isso? Bom, o cavalo também não pode se mexer. Tem alguns detalhes aqui importantes, né? E o melhor lance foi encontrado pelo Gashimov, o lance torre D1. Cara, a confusão foi colocada. Brancas com uma peça a menos, mas colocando todas as armas para cima do rei. Grichuk só tem um lance bom e ele encontra a torre H8. Difícil encontrar, né? A torre lá em H7 a gente esquece. Torre H8. Agora o cavalo ganha mobilidade. Depois que o lance é feito a gente fala, puxa, claro, lógico. E a partida segue com o lance bispo em F4. Será que esse lance é bom? Torre F7 também seria bastante forte. Bispo F4 foi a escolha do Gashimov. E esse lance não é tão bom segundo as máquinas. Vejam que as máquinas consideram esse lance aqui um erro, de fato. Dama E5, atacando o cavalo poderia também ser uma outra possibilidade. Torre F7. Mas esse lance não é bom porque agora as pretas têm bispo B4 com cheque, jogado pelo Grichuk. C3, aqui o melhor lance da posição. Cavalo por C3 foi jogado, atacando agora aqui a torre, ameaçando ataques descobertos. Mas agora bispo D2 foi jogado. O Gashimov faz esse lance. Imaginando aqui que cavalo toma, bispo por B4 e de repente as brancas podem ter algum tipo de ataque. Os computadores dizem aqui que dama D5 e deixa dar cheque aqui, vai com o rei lá para C6. É um pouco complicado tudo isso. Não vamos entrar nesse debate, mas seria uma possibilidade aqui, né? O Grichuk prefere jogar um dos melhores lances da posição aqui. Ele não vai para a torre primeiro, ele joga com dama D5, ataca o bispo, mantém a torre atacada. Temos agora o lance torre em F7 com cheque. E sim, meus amigos, aquela linha de rei C6, o Grichuk jogou, cara. Ele jogou dama D5 com rei C6, é bizarro isso. E aqui a partida segue com o lance torre C1 e o cavalo agora não pode se movimentar. E a torre foi salva. E você fala assim, mas agora dá para tomar o bispo aqui. Cuidado, dama em E5 vai para um ataque violento, o rei começa a ter problemas aqui para se defender.
Teria que achar o lance A5. Só o meu vizinho Felipe encontrou isso aqui. O resto das pessoas que eu perguntei, ninguém consegue encontrar esse lance. É difícil. É uma situação complicada. Por isso o Grichuk não vai pro lance dama por bispo e segue com o melhor lance segundo as máquinas. Que bizarro! O lance rei B6. Rei B6, vai tentando escapar com o rei aqui, o Grichuk. Bispo em E3 com cheque foi jogado, não é possível isso. O Grichuk joga com o lance rei A5, eu nunca vi isso na minha vida. As damas estão se encarando, o bispo tá atacado, o rei tá avançando. A última coisa que o Gashimov quer aqui é trocar peça, ele quer castigar esse rei. Por isso o A3 foi jogado, atacando o bispo, tentando abrir a posição. E aqui as pretas só tem um lance bom. Vai ganhar uma pizza de salsicha. Quem acertar o melhor lance das pretas aqui vai ganhar. Vai ganhar. Olha, pessoal, o melhor lance não é dama por dama. E pelo seguinte motivo. Peão por bispo, cheque. O rei toma, peão toma e as brancas aqui estão melhores, apesar de tudo, né? Porque você fala assim, poxa, mas as pretas têm um monte de peão a mais, tem 3 peões a mais. Esses 2 peões aqui não contam, são 2 lixos. Calma, pessoal, para avaliar a posição não precisa ofender esses caras aqui também. Apesar de que não estamos contando nenhuma mentira, mas não precisa também falar dessa maneira com eles. Agora é o seguinte, pessoal, o problema rei exposto, peças chegando, cavalo meio que preso, torre na 7ª. As brancas têm uma melhor atividade, só que nunca conseguiu jogar. Então, por isso não funciona jogar dama por dama. O Grichuk encontra um lance surreal nessa posição. Ele vai pro lance rei A4, galera. E esse lance aqui, ele ganha mobilidade. Ele ganha mobilidade pra dama, porque a dama tava cravada, né? Então esse lance aqui é surreal. E aqui o ponto todo é o seguinte, se peão por bispo agora, que foi o que foi jogado, a partida vai seguir com dama por bispo, ou seja, esse lance descravou. Agora, se dama por dama nessa posição, o ponto todo é que depois de cavalo D5 com cheque, e depois de peão toma cavalo, toma bispo, né? E aqui as pretas então tem uma peça a mais, 2 peões a mais, e apesar das brancas estarem melhores desenvolvidas, de fato o bispo ainda não jogou, mas aqui a quantidade de material já começa a pesar, né? São 5 pontos materiais aqui, já começa a pesar. Não tardará para as pretas liberarem as suas peças. Por isso, o lance jogado foi peão por bispo, dama por bispo. Cara, que loucura. A partida segue com o lance dama em A5 com cheque. Não é possível que esse rei vai sobreviver. 3 peças pesadas atacando. Rei B3 é forçado, não tem nem o que pensar. E aqui o melhor lance da posição foi jogado, torre por cavalo, eliminando um dos poucos defensores aqui do rei. Dama por C3 com cheque foi jogado, mas agora bispo cobre, atacando a dama. A dama tem que se mover, não dá pra dar cheque aqui, não dá pra dar cheque aqui, não dá pra dar cheque lá, não dá pra dar cheque aqui, não dá pra dar cheque aqui. Não tem cheque nessa posição, por incrível que pareça. E aqui as pretas só tem um lance, não é bizarro isso? Porque olha a quantidade de material, já parou pra fazer a continha rápida aqui? Uma torre e 2 peões a mais as pretas têm. E as pretas só tem um lance aqui. Não é bonito isso? Mas é verdade, porque o rei tá sendo atacado e essas peças até agora não jogaram. Então que adianta você ter uma torre e peão a mais, 2 peões a mais, se as peças não estão jogando e o teu rei tá levando mate, né? Então isso aqui é doideira aqui. Então a posição é muito difícil, mas o Grichuk encontra o único lance da posição, que é o lance B6, atacando a dama e tentando ganhar alguma casa para dar cheque, ou vai ser essa, ou vai ser essa, alguma casa que ele vai ganhar para dar cheque. Por isso a partida segue com dama por B6, e aqui temos então o lance dama em E5. Agora, Rafa, o que aconteceria se tomasse aqui a dama, né? Aqui você também vai tomar dama, e aqui, sei lá, bispo por G7, torre G8. As pretas têm aqui uma torre a mais, pessoal. Uma torre e um peão a mais. Não dá, né? Não dá pra jogar isso. Por isso, dama por B6 foi jogado. E aqui as pretas têm material a mais, é verdade, mas o rei tá exposto. A dama continua no jogo. Dama em E5 com cheque foi jogado. Rei D1 e o bispo vem pra... Cara, esse lance é bizarro também. Porque você fala assim, legal, pretas tem que jogar isso daqui, né? Mas não estão conseguindo tirar as peças. Que lance você vai fazer aqui? Não sei, vou dar cheque aqui, vou dar perpétuo.
Por que você vai dar perpétuo se você tem uma torre a mais aqui, uma torre e um peão a mais? Então é difícil de achar lance, né? Você fala assim, eu vou tentar abrir por aqui, A5. Perdeu. B por A5 aqui com cheque, as brancas vão ganhar aqui. Vão ganhar, pra você ter ideia da dificuldade. Porque agora é dama, torre, bispo e rei, indo pra cima desse rei aqui, né? E essas peças não conseguiram jogar. Isso aqui é bizarro, é sensacional. Por isso o Grichuk vai para um dos melhores lances da posição, bispo B7. Pera um pouquinho, é o melhor lance. Entrega um pouco de material, mas traz as torres pro jogo. A gente começa a se perder aqui, porque o rei, a gente não tá acostumado a ver o rei aqui. Então a gente já não sabe mais se as pretas estão promovendo para lá, quem que tá atacando quem. Aqui a gente já começa a não entender mais nada. Olha esse rei onde tá. Né? Isso aqui é a mesma coisa que você enxergar um carro em cima da árvore, um negócio. Você fala, mas peraí, como é que aconteceu isso? Né? É meio parecido. Dama por B7 foi jogado. Diminuiu a quantidade, a diferença material. É uma qualidade a mais agora. E um peão. E a partida segue com torre de IH em D8. Cravando aqui o bispo, meus amigos. O rei vai indo pra cima. Torre em F3 com cheque. Rei A2. Não é possível. Temos agora o lance torre em F2 e você quer dar um cheque descoberto, mas não pode porque tá cravado. A partida segue agora com mais um lance surreal, rei B1, cara. Eu tenho certeza que por dentro o Grichuk deve estar se divertindo nessa partida. Ele deve estar achando isso aqui sensacional. Rei B1, eu vou te perguntar, quantas vezes na sua vida você já jogou rei B1? Você começou de pretas e já jogou rei B1 quando o seu adversário ainda tem dama, torre e bispo? Quantas vezes? Eu nunca vi na minha vida isso. Nunca vi. Rei B1, meus amigos. Só se tá levando mate, aquele sequestro do rei e tal, não sei o quê. Mas aqui eu não sei, o rei não parece estar sendo sequestrado. Ele tá indo pra cima. Ele quer dar soco na cara do outro rei. Eu nunca vi isso. A partida seguiu com dama em F3. E agora indo pra cima aqui do rei. E o Grichuk na frieza, meus amigos, segue com o melhor lance da posição, torre de A em C8, não se incomodando com dama B3 e um monte de gente indo pra cima desse rei safado. Esse rei agora ganha cobertura por conta de dama B2, bispo nada pode fazer. E agora são as pretas que estão atacando. E aqui então, por exemplo, dá pra você jogar um dama E3, tentar manter a dama no tabuleiro, mas tá vindo dama em C1, o bispo nada pode fazer, o rei vai pra cá, torre C2, o bispo fica cravado de novo, atacado por todo mundo, né? E aqui já não tem muito o que fazer, dama B3, torre B2 ataca a dama, e a dama tem que sair pra defender o bispo, e aí já acabou, né? Por exemplo, aqui você vai simplesmente capturar aqui e vai para uma posição completamente, essa posição desmorona, né? Mas desmorona mesmo, fica estragada. Por isso tem que tomar, porque as brancas estão levando dama C1, por isso dama toma foi jogado. Mas depois de simplesmente rei por B2, meus amigos, o Gashimov, percebendo aqui a impossibilidade de qualquer tipo de ataque para cima do Grichuk, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais qualidade e peão a mais para o Grichuk. Ele conseguiu trocar as damas, conseguiu levar para um final. E aí aquela possibilidade, né, das brancas de estarem com material a menos, mas pelo menos ter uma possibilidade de dar mate ou de perpétuo, essa possibilidade foi embora, foi pro espaço, virou pó. E o que sobrou foi um final melhor, um final vencedor pro Grichuk, né? Que partida espetacular, eu nunca vi nada parecido no xadrez. 93,3% de precisão para o Grichuk, 88,6% aqui para o Vulgar Gashimov. Mais uma vez agradecer aí o Juan Pablo pela sugestão da partida e também o Vabo pela doação aí ao canal para a gente melhorar aqui toda a acústica do canal. E também ficou bonito, né? A gente colocou os painéis acústicos aqui, mas também está em outros lugares aqui do estúdio para melhorar o áudio. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!